Há um bom tempo eu venho querendo fazer um vídeo sobre o tema transplante de órgãos. E agora, com essa questão do apresentador Fausto Silva, o famoso e popular Faustão que precisa de um transplante de coração, me veio a ideia de fazer um vídeo sobre o assunto. O objetivo aqui não é julgar ninguém, não é condenar pessoa alguma, quem sou eu para isso? Mas é fato que a nossa vida aqui na Terra, a nossa passagem aqui pela Terra, tem um tempo. Encarnamos num determinado dia, somos crianças, adolescentes, adultos, temos nossas buscas, buscamos aprender algo por meio dos erros, dos acertos, dos tropeços, dos altos e dos baixos, e num determinado dia falecemos, ou desencarnamos, ou morremos, se bem que a morte não existe. Apenas o espírito com a alma que o envolve é que deixa o corpo para trás, quando tem de ser. E não adianta querer negociar essa questão, não adianta querer prolongar. Quando tivermos que falecer ou partir aqui da matéria grosseira mais densa, temos que ir, temos que estar prontos. Mas para estarmos prontos, faz-se necessário refletir sobre isso ao longo da vida. O ser humano só vence o medo da morte se ele dialoga saudavelmente ao longo da vida consigo mesmo sobre esses temas. Se ele busca se desenvolver espiritualmente, se ele busca se conhecer, se ele busca identificar qual a sua missão aqui na Terra, se o indivíduo tem um projeto de vida autêntico, algo original, algo que englobe o lado material também, mas que coloque o lado espiritual acima do lado material. Assim, o indivíduo ele consegue caminhar equilibradamente, tendo suas conquistas materiais necessárias, mas buscando, acima de tudo, o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, e por aí vai. E o que falar agora do popular, do conhecido Faustão? O que dizer sobre ele? O meu objetivo aqui não é julgá-lo, não é condená-lo. Quem sou eu para fazer isso, conforme já falei no começo do vídeo. Mas acredito que o homem, que o Fausto Silva, deve aceitar o momento, deve aceitar a situação. Eu o faria desta forma. Se eu chegasse num instante, num momento da vida em que algum órgão colapsasse, que meu corpo colapsasse, que parte dele não funcionasse mais e eu tivesse que desencarnar, encararia isso com naturalidade. Não buscaria burlar a morte. Não buscaria prolongar o tempo aqui na Terra. A escadaria da vida está aí, diante de nós, os degraus estão aí para continuarmos a caminhada em outros planos. Mas daí surge que muitas pessoas têm medo do que vem depois, muitas pessoas querem se prender, querem se agarrar a este mundo, permanecer aqui ao máximo. É claro que na questão dos transplantes de órgãos, existe toda uma estrutura de saúde, uma estrutura hospitalar, médicos que buscam o reconhecimento, a fama. Tudo isso hoje é visível na medicina. Existe um materialismo na medicina. Existe ali uma busca por projeção, destaque, reconhecimento. É fato que a medicina tem a sua função, sim. Não estou aqui a condenando. Quem sou eu com a minha ignorância para dizer algo sobre? Mas é fato também que a medicina se tornou bastante ou talvez extremamente materialista, que por trás dela existe uma vaidade, por causa de profissionais vaidosos. Então, o materialismo ele está disseminado em todos os setores da vida.
É por causa desse excesso de materialismo que o lado espiritual das pessoas atrofiou, está encapsulado, engessado, enrijecido. Um transplante de órgãos não é solução para nada, na perspectiva total da vida de alguém. Do que adianta prolongar mais alguns anos? Sendo que a retirada dos órgãos de uma pessoa e o transplante para uma outra pessoa é algo que vai contra as leis espirituais. Trata-se de algo que não é aceito pelos profissionais da saúde hoje, ou pela maior parte dos profissionais, ou aqueles profissionais que trabalham com o transplante de órgãos. Mas é fato que quando alguém falece, quando alguém desencarna, o espírito com a alma permanece ainda dias preso ao corpo. Quando se trata de alguém que é muito materialista, que ainda está atado à matéria grosseira, o que é o caso da maior parte das pessoas. Então, o indivíduo morre, o espírito está ali dias ainda em volta do corpo, preso por meio de fios magnéticos, e quando se abre o corpo da pessoa e retira-se os órgãos e se implanta eles em outras pessoas, existe ali um problema sério. Surge ali uma problemática, uma ligação entre pessoas que até então não se conheciam, pessoas que tinham caminhos diferentes, e de repente um transplante desses acaba embolando os fios magnéticos que ainda estão presos ao corpo do falecido, e isso acaba criando nós para com as pessoas que adquirem esses órgãos, onde eles são implantados. Então, querendo ou não, por mais que muitas pessoas não aceitem isso, o transplante de órgãos é um crime espiritual. É um crime espiritual. Isso é fato. Isso é fato. E alguém que é espiritualizado sente dentro de si uma repulsa em relação a isso. Uma pessoa espiritualizada aceita o momento da sua morte. Se fica sabendo, num determinado momento que vai desencarnar, contempla a sua vida no todo, olha para trás, para frente e se prepara para partir deste mundo. Mas para estar preparado para partir deste mundo, faz-se necessário promover o seu trabalho interior ao longo da vida. Meditando corretamente em espírito sobre o sentido da vida humana, sobre o porquê de estarmos aqui. Tudo isso precisa ser trabalhado ao longo da vida, para que o ser humano esteja pronto na hora da morte. Mas quem não está pronto busca ainda escapar, busca cirurgias, busca medicamentos, busca transplantes de órgãos, o que é um crime espiritual. Então, como eu disse, não estou aqui condenando o senhor Fausto Silva, mas estou fazendo uma reflexão, uma análise, porque esta notícia me levou a pensar sobre a temática. É um tema que eu venho querendo gravar um vídeo faz tempo, mas sempre fui protelando. Talvez seja agora o momento. Talvez eu nem poste esse vídeo e nem o publique. Talvez eu apenas faça aqui a gravação e depois delete o vídeo. Vou ainda pensar se vou postá-lo ou não, porque é uma questão delicada. Muitas pessoas podem me interpretar mal no sentido de que estou julgando uma pessoa enferma que está à beira da morte, que estou me aproveitando deste momento para falar sobre um tema, mas não é o caso. É apenas a minha convicção sobre essa questão. É a minha convicção. Eu não pegaria o coração de uma pessoa se o meu coração colapsasse em um determinado instante. Eu aceitaria a morte com naturalidade. E acredito que assim deve ser. Se o nosso tempo aqui acabou, precisamos aceitar isso e prosseguir a caminhada do outro lado. Na matéria
fina, né? Primeiro na matéria grosseira mediana e matéria grosseira fina, e depois, quem sabe, ir para a matéria fina, através do desprendimento, através do autoconhecimento, porque depois faz-se necessário todo um trabalho interior. Quem alcançou uma leveza ao longo da vida vai prosseguir na caminhada. Agora, quem está preso à matéria grosseira densa aqui, permanece atado, não consegue se elevar muito acima da esfera terrena aqui, porque a lei da gravidade espiritual não permite que o ser humano vá para além do plano da sua constituição interior, do seu desenvolvimento interior, da gramatura e do peso do seu desenvolvimento interior. Se o ser humano alcançou um desenvolvimento mais refinado, mais leve, mais fino, ele vai para planos mais elevados. Mas se dentro dele ainda existe um peso, a lei da gravidade o mantém num plano mais pesado. É assim. É justamente por esta questão que tantas pessoas temem a morte, que a morte é algo tão temido, porque mesmo os mais materialistas, eles pressentem que algo os aguarda, algo os espera. E daí procuram ainda se manter presos aqui à matéria grosseira mais densa. Então é isso. É isso. Os transplantes de órgãos constituem um crime espiritual. O ser humano não deveria ter começado com isso, não deveria ter interferido nessas questões. Que cada um aceite as leis da vida, que cada um se coloque no seu devido lugar, que cada um se prepare ao longo da vida terrena para quando chegar o momento da sua morte, não ter medo e não protelar a partida. É preciso partir na hora em que se deve partir. Simples assim. E quem quiser burlar isso se torna um infrator das leis espirituais. Por mais que isso possa soar grosseiro para os ouvidos mais sensíveis e politicamente corretos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!